Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E, como sempre, a gente nunca sabe quando é que vai ser visto e ouvido. O Observatório da Mulher está no ar. Estamos aqui com a Vera Soares. O Mauro Brasil está na sonoplastia e temos dois convidados super especiais. O Leonardo Quadros, que é da Caixa Econômica Federal de São Paulo, e o Dionísio Reis Siqueira, que é do Sindicato dos Bancários, certo? Ambos somos da Caixa Econômica Federal, mas eu sou do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. E o Uhum. Léo está aqui pela nossa Associação de Pessoal dos Empregados da Caixa. Léo, você não quer dizer oi e se apresentar melhor? É, Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, né? Dependendo do horário que vocês estão acompanhando. Sou Leonardo, empregado da Caixa há algum tempo, dirigente da Associação de Pessoal da Caixa no estado de São Paulo e também da Federação dos Bancários da CUT do estado de São Paulo. Legal. Vera? Alô, boa tarde ou boa noite, ou seja, geralmente a gente fala bom dia porque gravamos, enfim. Então, que bom, hoje vamos conversar sobre dinheiro. Dinheiro? Tá faltando! Dinheiro! Tá faltando! Gente, a Caixa Econômica na qual vocês dois estiveram ou estão nesse presente momento é a responsável pela distribuição do auxílio emergencial, que, ao que consta, inicialmente o governo queria entregar apenas R$ 200, os partidos de oposição acabaram se posicionando e pressionando, até finalmente chegar até R$ 600, que pelo visto ele vai acabar pagando em 3 parcelas, eu acho, é isso? Na qual a primeira já foi e a segunda está começando agora, né? Faz pouco tempo atrás, esse auxílio emergencial parece que teria atingido 56 milhões de pessoas, que corresponde a mais ou menos um quarto da população, mas deixou muita gente de fora. E mesmo quem vai eventualmente receber, a grande imprensa, até faz pouco tempo atrás, ultimamente não tem mais mostrado isso, tem mostrado filas enormes de gente na rua, provavelmente se expondo, né? Como se a coisa estivesse andando, como se a coisa estivesse andando devagar. E eu me pergunto que risco que isso representa, tanto em termos da população, quanto em termos dos bancários. Quem quer começar falando disso, por favor? Falou rapidinho, Raquel, eu acho que você falou exatamente boa parte do que a gente poderia falar, você já colocou, né? Acho que é fundamental lembrar, porque a população, quando vai lá na agência da Caixa, a população é mais pragmática do que qualquer político de esquerda ou de direita. A população pensa o seguinte: ó, eu quero o dinheiro que o governo está dando. Chega lá e tem um funcionário público que fala para ele: ó, não está disponível aqui. Aí, geralmente, cria um conflito, né, da população com esse funcionário. A gente viu isso principalmente na primeira parcela, quando grande parte das pessoas que juntavam naquelas filas, e aí a gente já viu as filas do INSS, a gente já viu as filas do SUS, né? Então tem um processo, tanto na mídia, quanto por esse segmento liberal privatista, de ter um discurso das filas, quando pretende desvalorizar ou falar que está precarizado um serviço. Então, é importante dizer, o governo não pretendia fazer o pagamento. Quando fez uma inflexão, concordou com R$ 200. Aí foi vencido pelos partidos de oposição e teve que fazer o pagamento dos R$ 600. As avaliações que o DIEESE faz, que os economistas fazem, é que a população, ou para a gente poder atacar essa Covid de fato, né, para poder ter o isolamento social, a população tinha que receber mais do que R$ 600, né, mas tinha que receber por um período indeterminado. Né? O fato de
de ter 3 parcelas cria uma extrema ansiedade nas pessoas, né? Então, ao pensar que é um benefício finito, né, a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos tempos, né? Na perspectiva dos empregados da Caixa, então, nós fizemos muitas negociações, inclusive para conseguir fazer o trabalho, implementar o trabalho remoto para a maior parte dos empregados da Caixa. No entanto, muitos empregados estão nas agências, né? A gente viu a reunião ministerial lá, o nosso presidente da Caixa, falando de 30 mil empregados. É um pouco mais que isso, mas a gente está lá atendendo a população, fazendo atendimento. E agora a realidade é a seguinte: depois que as entidades cobraram, e cobraram diversos aspectos, né? Foi descentralização, cobramos parceria com as prefeituras, informação para a população. Você viu que apareceu o site do DataPrev, que não tinha até então. Então, o malvado era a Caixa, sempre o malvado era a Caixa, né? Agora tem outras instâncias do governo estão aparecendo. Então, nesse momento, a situação nas agências mudou, né? Então, a situação que está colocada nas agências é diferente. No entanto, o discurso do governo desses segmentos mais liberais não muda. O que eles querem é privatizar, precarizar, porque antes da pandemia, a situação que a gente via no país era uma situação de desemprego, de precarização nas empresas públicas, né? E isso não mudou. Aí acho que a realidade do que está, no dia de hoje, inclusive, a gente precisou fazer mais tarde aqui a gravação, até porque o Léo está visitando uma série de agências e ele tem estado todos os dias com os empregados nas unidades, conversando com eles e vendo qual que é a realidade do dia a dia, né? Como a gente estou muito nas negociações, hoje mesmo tivemos uma reunião para tratar sobre essas questões com o banco. Então, acho que o Léo tem mais aspectos para colocar do que está pegando lá na questão de como que estão as filas, como é que está a questão do dia a dia aí para os trabalhadores, e o auxílio emergencial, que ele é um especialista aí, pelo que eu vi ontem no programa que ele participou. O Léo me disse também que a Caixa tem trabalhado nesses feriados acumulados, é isso? Léo, conta para nós. Em todos eles, Raquel. O Dil colocou a perspectiva do pagamento do auxílio, né? Assim, no início da pandemia não estava colocado que ia ter algum tipo de auxílio do governo às pessoas vulneráveis e que tinham sofrido perda de renda, né? E a preocupação do movimento sindical foi de buscar a proteção aos bancários, né, que foram listados no decreto 10.232 como serviço essencial. Então, deveriam continuar atuando presencialmente nas unidades, mas os sindicatos, as associações fizeram toda uma discussão para que a maior parte possível dos bancários atuasse em home office e uma outra parte atuasse presencialmente. Na Caixa isso também aconteceu, com redução do horário previsto de atendimento, redução de serviços feitos presencialmente, a outra parte dos serviços o cliente buscaria via teleatendimento, né? Seria atendido por um bancário, mas via teleatendimento. E isso aconteceu na Caixa também com relativo sucesso, né? Mas, quando iniciou o pagamento do auxílio emergencial, a lei que instituiu o auxílio, que é a 13.982, de 2 de abril, né, determinou que o auxílio seria pago, o agente financeiro contratado pelo governo seria a Caixa, né? Ótimo, a Caixa tem toda a expertise para fazer a operacionalização desse pagamento. Tanto que o decreto a lei é do dia 2, o decreto é do dia 7, já no dia 7 à noite, a Caixa já tinha um sistema disponível para que as pessoas se cadastrassem, né? Tanto via aplicativo quanto via site. E o pagamento iniciaria dia 9. Ocorre que, durante esse meio tempo, houve uma expectativa do governo de receber uma determinada quantidade de solicitações que foi superada em muito, né?
Então, se estimava pagar cerca de 40 milhões de pessoas no auxílio emergencial e a Caixa recebeu mais de 100, quer dizer, 40 milhões, né? E a Caixa recebeu mais de 100 milhões de inscrições, né? E a Caixa recebe essas inscrições, só que não é ela que faz análise, né? A Caixa encaminha essas inscrições para o DataPrev, que roda as bases de dados, encaminha para o Ministério da Cidadania, que homologa, devolve para o DataPrev e o DataPrev devolve para a Caixa. Então, a partir do dia 9, a Caixa começou a fazer pagamento para os primeiros beneficiários, para quem já tinha conta poupança ou na Caixa ou no Banco do Brasil, e depois calendário do Bolsa Família, enfim. Só que a comunicação que foi feita tanto pelo governo quanto pela Caixa deixou muito a desejar. E muitas pessoas acabaram indo até a Caixa para buscar informação, né? E a Caixa, com esse quadro reduzido para poder preservar a saúde dos empregados, não estava preparada para receber clientes e a população que foi buscar informação, né? E aí a gente tinha várias confusões nas agências, né? Gente indo buscar informação, gente já tinha direito a receber, gente que ia buscar outros serviços, porque a Caixa não parou, né? Nesse tempo, a quantidade de pessoas que acabou sendo dispensada do trabalho e que foi até a Caixa para buscar o recebimento do seguro-desemprego e do fundo de garantia também foi enorme. Então, sobrou para a Caixa administrar toda essa situação, né? Dar conta de todos os programas sociais e desse que é o programa de transferência de renda mais universal que o país já teve, né? E o movimento sindical, como um todo, sempre bancário, né? Sempre defendeu que esse pagamento fosse feito em todos os bancos, em todas as instituições financeiras, né? A Caixa poderia, como faz, ser o agente que operava, mas o pagamento em si deveria ser distribuído entre todos os bancos, porque as pessoas têm urgência no dinheiro, porque é um recurso que é utilizado para a subsistência, né? E concentrar isso em um único agente pagador acaba resultando em toda essa situação que a gente viu, que foi uma corrida enorme para as agências, né? Que acabou sendo potencializada por conta da falta de informação que existia com relação ao auxílio, né? Então, as pessoas, como o Gil bem lembrou, não faziam a solicitação, mas não sabiam em que momento que estava o pedido delas, se ainda estava em análise, em qual momento da análise estava, se foi negado por qual motivo, o que elas poderiam fazer caso tivesse sido negado, enfim. Fora isso, existiam outras complicações que a gente já tinha alertado, né? Porque todo o processo de cadastramento e de recebimento ele foi pensado para que fosse feito de maneira digital, com o mínimo possível de interação entre as pessoas, né? O que, de um lado, é positivo porque vai de encontro aquilo que a gente busca, né, de preservar as pessoas, de fazer o distanciamento social. Agora, a gente convive no nosso país com uma quantidade enorme de pessoas que não é bancarizada e que é excluída digitalmente, que não tem acesso a esses canais, né? Então, naquele momento, foi isso que o Dionísio falou. A gente buscou dialogar com prefeituras, com vários entes, vários segmentos populares, né, para tentar levar essas informações às pessoas e tentar viabilizar formas para que as pessoas fizessem o cadastramento e tivessem acesso ao benefício. E isso tudo acabou sendo construído ao longo do pagamento dessa primeira parcela. Só que isso, num processo em que as pessoas têm a urgência do recurso, acabou resultando nessa situação que a gente viu de filas enormes nas agências, né? Deixa eu só comentar uma coisa. Vocês não acharam que a forma... Né, o Leonardo falou que vocês sempre defenderam que deveria ser pago por mais de um banco, né? Mas, além disso, essa coisa... Eu fiquei imaginando...
as pessoas tinham que fazer tudo da maneira pela internet, certo? E, em geral, pelo próprio celular. Eu achei, quer dizer, eu fico. Bom, fora que ficou um monte de gente excluída, mas, enfim, nós estamos falando das pessoas mais excluídas dos excluídos, não é? E aí você supõe que tem que ter o celular, tem que saber preencher. Eu vi várias vezes como é que era o programa, tinha que preencher uma porção de coisa, tal, não sei o quê. Eu achei que, enfim, era uma maneira, se colocou uma barreira, quer dizer, o governo, acho que, e a Caixa não tem noção de quem são os pobres excluídos desse país. Tanto é que tinha, o quê? 40 milhões de pessoas invisíveis, não é? Ou mais até, certo? Não sei, eu acho que a gente tem que pensar um pouco. Ah, bom, e depois eu vi também, hoje de manhã, um monte de reclamação, né, de pessoas que receberam a primeira parcela e agora receberam uma notícia de que não tem direito. Então, está uma grande confusão. E eu não sei, vocês também, que avaliação têm? Eles pagaram militares, não é? Quanto? Que era 60 mil militares? Não sei, eu acho que eu acho que uma coisa são os bancários e a outra coisa é a direção da Caixa, e eu não sei como é que vocês tratam isso, né? Eu trato da seguinte maneira. Desculpa, eu não fui apresentado. Qual o seu nome? É Vera. Ô, Vera, prazer, viu? Eu trato da seguinte maneira. Uma coisa é a direção da Caixa, outra coisa é a Caixa, né? Então, quando você falou que a Caixa não conhece os excluídos, no meu peitinho aqui ficou doído, Vera. Doeu bastante. Porque se tem alguém no sistema financeiro, eu vou falar nacional, mas eu podia dizer até mundial, que conhece os excluídos, é a Caixa Econômica Federal, né? O que a gente opera na Caixa Econômica Federal em pagamento de Bolsa Família, em pagamento, em repasse às prefeituras, em pagamento. Então, isso é conquista dos trabalhadores, conquistas históricas, né? Que não foram dadas por governo nenhum. Então, quando a gente faz a defesa da Caixa, isso é fundamental. É bom que o Léo está aqui, porque a APCF, a Associação de Pessoal Desempregados da Caixa, tem coordenado o nosso Comitê de Defesa da Caixa, que já desde 2015 a gente está direto na rua para defender a Caixa 100% pública, porque estão querendo privatizar independente do governo. Passou diversos governos aí e, independente do governo, a Caixa é um patrimônio do povo brasileiro. É difícil a gente colocar isso, porque as pessoas não entendem isso, né? É muito difícil. A gente vai conversar na periferia com o pessoal fala, pô, mas está defendendo banco? Como assim você está defendendo banco? A Caixa é diferente, né? É quem faz 70% do financiamento imobiliário, 90% do financiamento popular da casa própria é feito na Caixa Econômica Federal. O fundo de garantia, todo o trabalhador registrado, trabalho formal, todo esse banco de dados, toda essa estrutura de pagamento, de gestão é da Caixa, é feito pela Caixa. Os outros bancos, quando podiam fazer, antes de 93, antes de 90, né? Quando podiam fazer, precarizaram, destruíram essa estrutura. Então, a Caixa tem lidado com isso. O que a gente está vendo agora, na verdade, é resultado da imensa informalidade que esse país chegou, né? Que a gente está ruim, a gestão da Caixa está ruim, mas também está ruim a gestão de todas as estatais aí, né? Está difícil de achar uma boa, né? Mas está ruim a gestão do país, mas já há algum tempo. Então, o nível de informalidade que o país está é crescente, é muito grande, o desemprego é muito grande, e o desempregado ele vai sacar o seguro-desemprego aonde? Vai na Caixa, né? As pessoas com baixa renda que precisam do Bolsa Família vão sacar o Bolsa Família aonde? Vão na Caixa, né? Então, esse auxílio emergencial, que é para uma emergência, e aí entra a classe média também, porque a gente está falando de pessoas que, de um dia para o outro,
o seu comércio deixou de vender, né? Estamos falando dos pejotizados, né? Estamos falando dessas pessoas também, né? E o absurdo, né? Que o servidor público não pode. E aí você está colocando um fato que foi a história que eu vi o Léo comentando ontem, né? Que é a questão dos militares, né? O absurdo do pagamento para os militares. A Caixa, nesse ponto, ela é um agente pagador, né? E quem ficou com a pecha de toda a gestão dos problemas do auxílio emergencial. Por isso que a gente tem que separar bem, né? Inclusive, lembrar, acho que o Enio Verri, né? O deputado, ele protocolou agora um projeto de lei que proíbe a privatização não só das estatais, mas como também das subsidiárias das estatais, né? Subsidiárias que tenham mais de 50%, depois que acabar a pandemia. Porque, pelo que a gente está vendo, é o seguinte: acabou a pandemia, opa, vamos vender a preço de banana tudo que tem nesse país, né? Então, é importante a gente ficar... Né, no dia 22, vamos vender o Banco do Brasil. É importante a gente ficar atento para isso também. Então, nós, empregados da Caixa, que já temos uma história de luta, eu acho que isso que o Léo pode colocar, porque a PCF coordena esse processo já há um bom tempo, né? Então, no estado de São Paulo todo, discutindo com todos os municípios. Né? Imagina a estrutura dos CRAS, né? Que são os Centros de Referência de Assistência Social. Quem tem que fazer essa inscrição, quem tinha que fazer essa inscrição inicialmente, era o Centro de Referência em Assistência Social. Mas o governo, a primeira coisa que fez foi acabar com o financiamento da assistência social, né? Que foi a tal da PEC da morte, né? Que veio acabar com o SUS, né? Que traz a gente para a tragédia que a gente vive hoje. O país, o Brasil, está em segundo lugar, porque perde para os Estados Unidos, na questão da Covid-19, né? Nos dias que a gente vive hoje. Agora, Léo, eu vi você responder também numa das entrevistas a respeito de... Bom, eu estou vendo que cada vez mais gente está precisando desse auxílio extraordinário, né? Esse auxílio emergencial, que quase 70% dos brasileiros já não conseguem pagar suas contas, segundo uma pesquisa recente do Instituto Paraná Pesquisa, publicada no dia 26. Né? Então, e tem, por outro lado, um bando de gente aqui, pensado em algumas matérias, como Vanessa Lourdes de Souza, que estava grávida quando começou a quarentena, não conseguindo pagar aluguel, etc. E tal. Ela e o marido pegaram as filhas e foram procurar abrigo numa ocupação urbana. Né? Ou Michele Adriana dos Santos, a mãe solteira de 4 filhos. Ou uma outra gaúcha que também está sem análise do DataPrev, etc. E tal. E eu vi que você discutiu, em uma das entrevistas que você acabou dando, quais são as orientações a serem seguidas por quem quiser obter o auxílio de forma mais rápida. Né? Porque a pressa parece que está apertando ultimamente, né? Com certeza. Assim, só complementando, né? De fato, existia esse problema na previsão da forma de acesso ao benefício, porque ele foi pensado todo ele em plataformas digitais, tanto o cadastramento quanto a forma de acesso depois que a pessoa tinha o cadastro aprovado, porque quem já era beneficiário do Bolsa Família ou estava no cadastro único já teria a sua solicitação avaliada e estando dentro dos parâmetros definidos pela lei, o benefício estaria aprovado e a pessoa que é beneficiária do Bolsa Família saca com o cartão, mas quem era beneficiário do cadastro único e as pessoas que se cadastraram posteriormente só sacariam através da conta poupança social digital, né? E aí a forma de movimentar essa conta seria exclusiva através de um telefone celular, que aí isso leva a gente àquela discussão, né? Então a pessoa precisa ter um celular? Pois tinha essa previsão
até meados de abril, né? Naquela ocasião se constatou que as pessoas não teriam condição, né? Até por uma questão de segurança, cada aparelho só pode ter o cadastro de uma conta poupança digital, né? Não pode ter mais de uma para evitar fraude, né? Como medida de prevenção à fraude. E aí foi aberta a possibilidade das agências da Caixa gerarem o código que possibilita que as pessoas façam saque, né? Então, aí parte das pessoas acabou sendo contemplada. E só reforçando, né, a gente dialogou com diversas prefeituras para tentar fazer núcleos de cadastramento, porque só retomando um pouco antes de falar sobre o que a Raquel tinha mencionado, né, porque nas agências da Caixa a gente via que tinha pessoas que não tinham acesso a esses meios para fazer o cadastramento, né. Muitas prefeituras acabaram disponibilizando essas plataformas, né? Mas infelizmente outras acabaram ficando totalmente alheias a esse processo, né? Bom, essa é uma condição que foi uma crítica que nós fizemos ao próprio modelo de concepção do benefício, porque como o Dionísio falou, deveria ter um envolvimento maior das prefeituras, porque a vida acontece no município, né? E o cadastro do Bolsa Família, ele foi feito inicialmente nas prefeituras e ele possibilitou que o benefício, tirando toda a questão de eventualmente um determinado prefeito acabar se apropriando daquilo para ganho da imagem dele, mas o fato de ser feito na prefeitura foi foi um dos instrumentos que fez com que o Bolsa Família tivesse o alcance que ele tem hoje. Então, as prefeituras seriam um parceiro importantíssimo nesse processo de alcançar essas pessoas que não têm acesso aos meios digitais, mas que nessa construção toda acabaram sendo deixadas de lado por quem elaborou esse modelo, né, esse formato. Assim, numa das entrevistas que a gente fez, né, para esclarecer as pessoas a respeito do auxílio, uma das coisas que a gente tem falado muito para as pessoas só irem até a agência bancária, só irem até a Caixa, caso realmente precisem, né? Porque muitas vezes aí que entra essa questão, como receber mais rápido. Bom, precisa conhecer como funciona, né? Porque muitas das pessoas que foram até as agências foram sem nem saber se tinham feito, se o cadastro dela já tinha sido avaliado, se elas precisavam ou não fazer o cadastro, né? Então, acho que a principal arma para isso é a informação, né? Não tem um atalho para receber primeiro, né? Acho que isso é importante a gente deixar claro, né? E aí fica, inclusive, um alerta para as pessoas evitarem buscar acessar o benefício por meios que não são aqueles que são os oficiais, né? Porque vocês devem ter recebido várias mensagens com links informando, cadastre aqui suas informações e tenha seu auxílio avaliado mais rapidamente, enfim. Que, na verdade, foram formas de conseguir o cadastro das pessoas e que, infelizmente, acabaram, muitas delas, caindo em golpes, né? Perdendo. Exatamente. Então, o alerta que a gente faz para as pessoas só vão até a agência caso o benefício de fato esteja liberado, esteja disponível para saque, ou caso haja necessidade por algum outro motivo, né? A gente tem falado bastante para as pessoas tentarem acesso via telefone, consultarem os meios digitais, aquelas que têm acesso a isso, né? E, como o Dionísio falou, até meados de abril, a gente não tinha a informação dos motivos pelos quais o cadastro tinha sido rejeitado ou não, né? A gente só conseguiu ter essa ferramenta depois de muita discussão, porque o empregado da Caixa, muitas vezes ele não tinha que falar para a pessoa, né?
O cliente chegava até lá, meu benefício está liberado? Tinha um sistema para consulta, ele consultava, via se estava ou se não estava. Se não estava, falava, olha, infelizmente não está. Agora, ele não tinha condições de explicar ou de mostrar para a pessoa o caminho que ela podia consultar para saber por que não estava liberado ou por que tinha sido recusado. Hoje já existe essa ferramenta, que é um site também, né? É o consultaauxilio.dataprev.gov.br, que possibilita que a pessoa tenha essa informação, né? E com essa informação saiba o que ela pode fazer para poder requerer novamente o benefício, né? Fora isso, assim, a gente ainda convive com o problema da demora na análise dos cadastros, né? O cadastro é feito pela Caixa, é rodado pela Dataprev, que faz todos os cruzamentos, e é homologado pelo Ministério da Cidadania, né? E só depois do Ministério da Cidadania homologar e separar os lotes, né, a Dataprev encaminha para a Caixa com essa informação das pessoas que têm ou não direito. E parte desses cadastros acabam sendo negados, né? E aí a forma que a pessoa tem para poder fazer essa consulta, mais uma vez, não é indo na agência da Caixa, né? Ou forma mais adequada é consultando nesse site para saber qual é o motivo e aí fazendo o requerimento novamente, se for o caso. Beleza. Na semana passada, a gente teve a doutora Maria Maeno aqui, e numa entrevista associando a questão do Covid-19 como uma doença do trabalho, né? Eu me pergunto se com essa exposição acentuada que os funcionários da Caixa Econômica estão tendo, tem algum nível de proteção, tem alguma segurança a mais em termos dos trabalhadores que estão nessa situação? Quer começar, Gil? Não, acho que você toca essa aí. Beleza. Bom, desde o início, a gente discutiu com a Caixa a adoção de protocolos de prevenção, né? A gente está falando de agências bancárias, que são ambientes fechados, né? Não tem uma circulação de ar natural, então é um ambiente altamente propício à propagação do contágio do corona, né? E os empregados, eles ficam ali durante o tempo do expediente. Então, uma das coisas que a gente discutiu com a direção dos bancos, de maneira geral, foi a redução da jornada de trabalho dos empregados, né? Ou, no mínimo, a redução do tempo de atendimento. E isso foi adotado por todos os bancos. O período de atendimento passou a ser das 10 às 2 da tarde, né, às 14 horas. E, adicionalmente, a gente discutiu a colocação da maior parte possível dos trabalhadores em home office, mantendo o quantitativo necessário para dar conta das demandas que são serviços essenciais, né, no caso da Caixa, todos os programas sociais, mas a gente conseguiu uma quantidade bem expressiva de empregados em home office que se revezam, né? Os empregados da agência, eles acabam se revezando, intercalam uma semana no atendimento presencial e uma semana no teletrabalho, né? Como forma de reduzir a exposição e também como forma de reduzir até mesmo o desgaste emocional, né? Porque no caso do pagamento do auxílio emergencial, não existe pressão maior do que a pressão das filas, e é uma fila que é de pessoas que de fato precisam daquele serviço, né? E a frustração do empregado em eventualmente não conseguir dar o atendimento que o cliente está esperando é enorme. Isso causa uma pressão psicológica muito grande no empregado. Não precisa nenhum gestor falar, olha, você precisa atender rápido. Ele sente essa obrigação pela empatia que tem com a pessoa que está na frente dele, né? Então, isso a gente conseguiu com a direção da Caixa, e a gente conseguiu também um protocolo de prevenção nos casos em que algum empregado da agência tem Covid ou tem suspeita de Covid, né? Nessa situação, os empregados ficam
em quarentena, a agência fecha, passa por uma asepsia, e ela pode reabrir se houver empregados de outras unidades que consigam formar ali uma equipe, né? Fora isso, todos os empregados que são grupo de risco ficam permanentemente em home office, não participam desse rodízio, né? E a gente cobrou da Caixa todos os equipamentos de proteção para garantir que os empregados tenham um ambiente salubre, né? Então, máscaras, álcool, anteparos de acrílico nos guichês de caixa e de atendimento, face shields para proteger aquelas pessoas que estão diretamente nas filas, fazendo a triagem, conversando com os empregados, com os clientes, aliás, perdão, fora dos guichês. Infelizmente, como não podia deixar de ser, a gente acaba se deparando com vários problemas, né, da não aplicação desses protocolos por N fatores, né? Uma das situações que a gente conviveu nesse período em que as filas estavam enormes nas agências da Caixa, houve uma pressão muito grande para acabar com as filas. E a forma que foi proposta de acabar com as filas foi transferir as filas para dentro das agências, né? Uma solução muito criativa, né? Vamos acabar com as filas, vamos colocar dentro da agência, né? É a mesma coisa de você varrer o chão e colocar, esconder, né? O que você não quer que os outros vejam. Então... As filas eram enormes. Exatamente, é exatamente esse o problema. Então, havia uma orientação de ter uma quantidade limitada de pessoas nas agências, exatamente para evitar aglomeração. Essa quantidade era de, no máximo, 50% dos locais, das cadeiras disponíveis, né? E aí a gente viu várias formas criativas de aumentar a quantidade de cadeiras. Tinha local que pegavam cadeiras da copa, né? Cadeira que os empregados usavam para almoçar. Colocava ali no salão de atendimento, cadeiras de reunião, enfim. Só faltava colocar banquinho, né, para aumentar a quantidade de assentos disponíveis. Então, foram situações com as quais a gente se deparou e ainda se depara, e por isso que é importante a gente manter esse contato com os bancários para receber essas denúncias e atuar para preservar a saúde não só dele, como dos clientes, né? O cliente passa ali 2 horas na agência, né? 3, talvez 4, eventualmente até mais, mas os trabalhadores estão ali mais de 30 horas por semana, né? Para dar conta desse atendimento todo. Agora, você falou da redução da jornada de trabalho, né? E, por outro lado, enquanto a gente estava conversando informalmente, você me disse que esses feriados, por exemplo, a Caixa Econômica trabalhou. Pois é. Como é que é isso? Reduziu ou não reduziu? É uma contradição. Inicialmente reduziu. Quando essas filas acabaram causando toda a comoção que causaram, e com razão, elas evidenciaram que o modelo que foi aplicado tinha inúmeras falhas, né? Ao invés de atacar as falhas para resolver efetivamente o problema, as soluções criativas foram essas que eu narrei aqui, né? Aumentar a quantidade de cadeiras nas agências, transferir a fila para dentro das agências e voltar o horário de atendimento ao horário habitual, né? Que, na verdade, é extrapolado e muito, porque as agências passaram a abriam às 10, fechavam às 2 da tarde, passaram a abrir às 8 da manhã, mantinham fechamento às 2 da tarde, mas fechamento às 2 da tarde é para quem chegou até às 2 da tarde, né? Atende até a última pessoa que chegou naquele horário. Exatamente. Então, na prática, a gente conseguiu a redução da jornada até o início do pagamento do auxílio. Depois do início do pagamento do auxílio, por conta de todas essas situações, né, que a gente já problematizou aqui, a jornada de trabalho acabou tendo uma extrapolação absurda em alguns locais, e a direção da Caixa, novamente, colocou mais essa medida, né, como forma de tentar reduzir filas, que era abrir em feriado, né? Quem já
quem já cursou economia conhece o conceito de elasticidade de oferta e demanda. Esse é o tipo de demanda que não importa a quantidade de horas que você disponibilizar da força de trabalho, né? Você sempre vai ter fila, né? Diz que a agência da Caixa vai estar aberta, você vai ter fila. Porque se você não faz com que as pessoas tenham acesso àquilo que elas estão buscando, sem ser indo na agência, que era basicamente informação, isso foi dito até mesmo por pessoas da alta gestão da Caixa, né? Ela vai continuar indo para a agência, porque as pessoas estão tentando buscar uma alternativa, né? Então, a gente cobrou muito da Caixa que houvesse uma campanha, da Caixa e do governo, né? A gente fala da Caixa, mas o governo deveria se responsabilizar por isso. Uma campanha efetiva de divulgação e esclarecimento do auxílio, explicando como funciona e em quais situações ela deve ir até a agência bancária, deve ir até a Caixa. Então, sem isso, o resultado foi aquilo que a gente viu, né? E, de fato, no primeiro momento houve uma redução da jornada de trabalho, mas depois do início do pagamento do auxílio, a jornada acabou voltando à quantidade de horas habitual, embora em um horário diferente, né? E hoje, mesmo com as agências sem registrar fila nenhuma, infelizmente a direção acabou mantendo esse período de funcionamento. Dionísio, você falou numa certa hora da possibilidade ou da perspectiva que o governo se colocava de privatizar o Banco do Brasil, eventualmente a Caixa. Como é que o sindicato está pensando essa questão? Como é que está se preparando para essa batalha? Faz tempo, né? Então, exatamente isso. Acho que a Vera, ela pescou essa parte do que eu falei, que na verdade a gente já está, não é desse governo, a gente já está há alguns fazendo essa luta especificamente na questão da Caixa. Eu queria vou retomar um pouco do fim da fala do Léo e vou encaixar com o que você está colocando, né? Acho que uma coisa que a gente vem exigindo aí respeito aos empregados é essa questão da jornada estendida. Então, a gente já cobrou, via Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, a gente tem uma representação que é nacional, né? Que a gente faz essa cobrança direto para a direção do banco, e a gente já cobrou que retorne ao horário normal, né, de atendimento, como a gente cobrou em tempo as medidas que depois surtiram efeito e fizeram que acabasse as filas, né? Então, a Caixa até agora não respondeu esses aspectos para a gente. E sobre a questão das privatizações, a gente vem numa série de campanhas, né? A gente já teve, no caso da Caixa, a gente teve Defenda a Caixa, você também, já tivemos me ajuda a lembrar aí, Léo, o nome das últimas campanhas. Defenda a Caixa. A Caixa é toda sua. Não. Putz. Foram muitas. Não tem sentido. Não tem sentido privatizar a Caixa. Não tem sentido privatizar a Caixa. Atualmente a gente está com uma campanha que vinha. Inclusive, nós fizemos uma. A Caixa é toda sua. Cotizamos com todas as entidades representativas, né? Conseguimos colocar no comercial do Jornal Nacional um trecho lá da nossa propaganda, né? Comitê em Defesa da Caixa, que se colocasse sindicato não ia passar na Globo, certo? Mas colocamos lá a propaganda da Caixa é toda sua, que é a atual campanha, e a gente está com uma campanha também de valorização dos empregados, fortalecimento dos empregados, está sendo tocado pela FENAI, que é a nossa federação que congrega aí as associações de pessoal dos empregados da Caixa, né, todas as APCEF, a gente tem APCEF também em todos os estados, e tem essa questão que a gente consegue fazer uma coordenação, tanto com as nossas associações, a FENAI, com a nossa CONTRAF, que coordena o Comando Nacional nas negociações coletivas. Então, tanto os sindicatos
quanto as APCFs do país estão, de uma forma ou de outra, né, umas menos, outras mais. A gente tem a vantagem aqui em São Paulo, vou já elogiar publicamente aqui a APCF São Paulo, na pessoa do Leonardo, que em São Paulo a gente tem uma APCF que faz a defesa dos direitos dos empregados e faz a defesa da Caixa, né? Então, não é a mesma realidade que a gente tem em todos os estados. Algumas são mais clube, outras são mais defesa. Aqui em São Paulo a gente tem isso. Então, a gente tem essa parceria sindicato e APCF quando é para defender os direitos dos empregados, quando é para defender a Caixa e as estatais, né? Então, a gente tem, viu, Raquel? A gente conseguiu fazer uma articulação, Raquel, Vera, a gente conseguiu fazer uma articulação com os movimentos sociais, juntar a questão do comitê. A gente tem um comitê nacional de defesa das empresas públicas, né? Que é a nossa representante no comitê de administração da Caixa, a Maria Rita Serrano, que é a coordenadora desse comitê. E a gente ainda juntou diversas entidades, né, da Petrobras, os trabalhadores de diversas estatais, e a gente lançou frente em defesa da soberania nacional, né? A gente estava com uma campanha, de certa forma, até pesada nas frentes, né, do pessoal com atividades e tudo mais, até que vem essa Covid, a realidade que a gente é colocada numa nova realidade de mobilização. E acredito que o movimento, não só o movimento sindical, como todo o movimento de luta política, de resistência, ele está num episódio diferente do que ele estava antes da pandemia, né? Então a gente está estamos a gente antes era algo bem subjetivo quando a gente falava assim, estamos resistindo para sobreviver, pela sobrevivência. Agora não, agora é sobrevivência de fato, né? Então nós estamos lutando pela nossa sobrevivência, né? Não são só os empregados da Caixa, não são só os bancários, não são só os trabalhadores formais, são todos, estamos todos lutando pela sobrevivência. E para sobreviver, não tem outra forma de sobreviver senão com fora Bolsonaro. Se a gente não consegue fazer uma articulação e tirar o Bolsonaro, a gente não consegue, no momento em que a gente está hoje, né, ter grandes avanços. Então é importante que a gente tenha, e aí é importante que as pessoas que defendem a vida, as pessoas que defendem a negociação, a conversa, o diálogo, né, que afastem essa sombra antidemocrática que paira sobre as nossas cabeças. E ela está em todas as instâncias. Ela está tanto na questão das privatizações, e aí tem o cinismo liberal, que fica na sombra de uma política de morte de um governo desse, né, um Paulo Guedes da vida, que vai tocar a sua política de privatizações ali, sem falar muita coisa, né, mas que vai acabando com a soberania do país. O ministro que já quer aproveitar a Covid para desmatar, né, o meio ambiente, quer aproveitar a Covid para queimar a Amazônia. Então, tudo aquele plano que a gente tinha de frente, de defesa da soberania nacional, eles estão fazendo uma frente deles de anti-soberania nacional, né? De privatizações, de queimar a Amazônia, de acabar e aí atacam até o âmago, né, das pessoas, até eles querem acabar com o nosso orgulho de ser brasileiro, né? Quando pegam a nossa bandeira, quando falam de ser patriota, né? Então eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, tenho muito orgulho de ser empregado da Caixa, de ser bancário, e por conta disso, e a Caixa para mim é um símbolo patriótico, sabe? É um patrimônio do povo brasileiro, né? E da soberania do país, que tem que ser defendido pelo povo brasileiro e não só pelos empregados e não por governo nenhum, né? Acho que governo nenhum é dono da Caixa, a Caixa é do povo, né? Então acho que isso é fundamental. Fala, Vera. Vou fazer uma
Bom, nós temos tempo ainda, eu não sei como é que nós estamos. 5? Ah, então eu queria fazer uma provocação para os dois, porque eu acho que nós temos a nossa tarefa comum, é fora Bolsonaro, estou plenamente de acordo, mas queria fazer uma provocação para vocês, que é o seguinte: eu acho que muita gente, naquele momento que estava na fila, eram pessoas, enfim, que eu acho que acaba hoje, o que está na pesquisa, ainda são pessoas que estão apoiando o Bolsonaro, certo? E que principalmente, bom, a gente pode fazer uma análise disso. Mas a minha provocação é a seguinte: será que o conjunto dos trabalhadores da Caixa tinham uma empatia com a necessidade, com aquelas pessoas que estavam na fila, de modo, elas não tinham onde recorrer, tá certo? Por isso que foram para a fila, não é? Foram para a fila porque olhar no celular que você não sabe, enfim, a resposta não vinha, nem nada disso, tal. Agora, será que a Caixa e os trabalhadores da Caixa tinham empatia em relação àquelas pessoas que estavam ali e utilizaram aquele momento também, ao mesmo tempo se protegendo, obviamente, porque ninguém, mas de certa forma de se colocar do lado daquelas pessoas e não achando porque acho que essa era a melhor maneira de você mostrar a importância da Caixa. Essa é a minha provocação. Eu tenho um pouco de dúvida se o conjunto dos trabalhadores da Caixa tinham essa empatia, pela experiência que a gente tem quando, enfim, todo trabalhador, de certa forma, eu quando me aposentei tive que procurar a Caixa, etc, etc. Mas vamos lá. Então, essa é uma provocação que eu acho que esse momento era o melhor momento das pessoas entenderem da importância da Caixa, né? O poder assim é com você, hein? Eu vou contar uma história, né, a Caixa no dia 2 de maio abriu as agências. Dia 2 de maio foi um sábado, pós feriado de 1º de maio. O Sim. último feriado que os empregados da Caixa conheceram foi o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. E havia sido anunciado que as agências da Caixa abririam. E não foi feito ressalva, né, nos meios de comunicação de massa, que seriam apenas algumas agências da Caixa, que não seriam todas. O que aconteceu? A gente estava no meio do calendário do pagamento do auxílio, saque em espécie, né? E a maior parte das agências amanheceu no dia 2 com filas, né? Uhum. E inclusive aquelas que não abririam. Naquele sábado, como todos os dias, eu saí para visitar as agências, acompanhar, ver como estava a situação dos colegas, enfim, entender ali como estava acontecendo o atendimento naquele dia, para buscar contribuir com críticas, com sugestões, cobrando da Caixa as situações. Sim. E eu vi logo cedo 2 agências que não abririam, que já estavam com filas. Comuniquei aos gestores da Caixa, né, solicitando que pedissem providências ali para comunicar aquelas pessoas, para evitar que as pessoas ficassem esperando desnecessariamente por um tempo indefinido, né? Bom, uma dessas agências fica a 1 quilômetro aqui da minha casa, eu moro na freguesia do Ó. E, ok, fui visitar as demais agências, enfim. Na segunda-feira, eu voltei às agências para ver como estava aquele dia, enfim, fazer o nosso trabalho sindical diário, né? E eu fui numa dessas agências pelas quais eu passei aqui na freguesia do Ó. E estava conversando com as pessoas a respeito de como tinha sido, né? A agência não tinha aberto, mas tinha fila. E um dos colegas me narrou uma história que me deixou tocado, e assim, toca todos que para quem eu conto, e assim, é bem representativa disso que você falou, velho.
essa colega comentou quando eu disse que tinha fila lá na agência no sábado. Ela falou, eu sei. Porque quando a gente chegou aqui na segunda, a primeira pessoa que estava esperando na fila disse que estava desde sexta, desde o dia primeiro. E ela falou, pode olhar nas câmeras. Eu estava aqui desde sexta-feira, dia primeiro, fiquei aqui até segunda, né? E aí eu comentei com essa colega nossa, né? Falei, nossa, a pessoa devia estar muito, muito irritada, muito... A colega falou, não, ela saiu feliz porque conseguiu receber, né? Então, olha até onde vai a necessidade da pessoa e, assim, você percebe que, de fato, a pessoa precisa, né? Ninguém ficaria numa situação dessa se, de fato, não precisasse muito daquele recurso. E, ao invés de ficar irritado, que seria a sensação que boa parte das pessoas sentiria, né? Ela teve gratidão pelo empregado da Caixa que fez o atendimento e que pagou, né? Então, isso mostra que a importância de você ter uma empresa como a Caixa que é capaz de fazer o atendimento, mas mostra também o que acontece quando esse atendimento não é, quando a situação não ocorre da melhor forma possível, né? Uma série de fatores fez com que aquela pessoa ficasse na fila desde sexta-feira, né? E assim, várias realidades com as quais eu tenho convivido nesses dias e mesmo antes, né? O Gil falou sobre o papel da Caixa no FGTS. A Caixa vai até onde ninguém mais vai para fazer o pagamento do fundo de garantia para as pessoas que passam por situações de calamidade, né? Foi criado em 2009, se eu não me engano, um código de 2008, 2009, um código de saque específico para a pessoa ter acesso ao fundo de garantia dela em caso de calamidade. Até então isso não existia. E a Caixa passou a disponibilizar o recurso para aquela pessoa que estava precisando, o recurso que já era dela, de qualquer maneira, mas indo até locais que passaram por cheias, que passaram por inundações, que passaram por diversos desastres naturais para fazer com que o recurso chegasse até as pessoas, né? Então, várias histórias mostram que o empregado da Caixa, estou falando da grande maioria, evidente que, infelizmente, não são todos, ele se sente realizado pelo trabalho que faz, né? E uma das coisas que faz ele suportar essas jornadas de trabalho, que nesse período da Covid, apesar da gente ter, no início, tido uma redução, depois do pagamento do auxílio, as jornadas ampliaram demais. Uma das coisas que faz o empregado da Caixa acordar no dia seguinte é exatamente saber que o trabalho dele está fazendo a diferença para uma pessoa. Estou falando isso assim, eu diria que boa parte dos colegas tem esse sentimento. Evidente que não são todos, infelizmente, né? Infelizmente ainda tem alguns que não pensam assim, mas é uma situação muito muito comovente, algumas histórias que a gente vive e tem conhecimento dentro da Caixa. Gente, a gente sempre chega à constatação de que esse nosso programa é muito curto, né, Vera? Na verdade, por exemplo, eu queria dizer que nós falamos bancário, funcionário da Caixa, o sindicato, etc. e tal, e vocês são um dos sindicatos que tem 2 mulheres já na presidência, né? E eu queria saber, mas vai ter que ficar para um outro programa, como é que fica, como é que é qual o sexo predominante dos funcionários bancários? São bancários ou são bancárias? Tem alguma diferença? Não tem? Essa questão, de alguma maneira, é uma longa discussão. Ficar para o próximo programa. Uma longa discussão. Essa não está difícil, Sheila. Raquel. Essa não está difícil. Essa não está difícil? Então diga. A gente tem o senso, a gente faz um censo da diversidade, promove essa discussão com os banqueiros, tem feito a discussão de gênero, tem feito a discussão também sobre a discussão de orientação sexual e outros debates fundamentais, como a questão do combate ao racismo, né? E no caso do sexo, né, que você falou, né? São bancárias ou bancários,
A categoria é dividida, é 50%. Né? Ela é grande parte feminina, e hoje a gente vê grande parte feminina e os maiores salários são masculinos. Então, ela reflete bem a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade, e no Brasil, e acho que no mundo todo, mas no Brasil isso tem sido mostrado cada vez mais, né? A gente viu com os golpes, com as mudanças políticas, né? É bastante machista, às vezes misógino, e a gestão dos banqueiros acontece também no banco público. Né? Perfeito. Isso dá um papo para um próximo programa, para o qual vocês já estão convidados. E eu queria me despedir aqui e dizer tchau, até o próximo programa. Mauro vai se despedir também. Cada um de vocês, por favor, se despeça. Eu acho que é super interessante, depois que passar essa pandemia, fazer uma conversa sobre essa trajetória dos bancários e das bancárias. Particularmente, eu acompanhei, junto ao Sindicato dos Bancários, durante muito tempo, toda essa construção da discussão da discriminação das mulheres, né? E a grande transformação que passou os trabalhadores e as trabalhadoras bancários, tá certo? Com essas tecnologias, enfim. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Tem muitas bancárias que tem bastante coisa para falar também. E muito legal. Então, até a próxima. E eu acho que a gente só vai resolver esses problemas aqui, que eu concordo com vocês, que é fora Bolsonaro, mas a gente precisa ir para a rua, né? Porque confinado vai ser difícil. Dionísio? Quero agradecer Raquel, Vera, Mauro, agradecer aí o convite, poder falar, dizer que no movimento sindical, vocês já falaram bastante, muitas vezes a gente tem que pedir para poder falar, é diferente, o movimento sindical bancário é um pouco diferente da realidade geral, não vou tomar como espelho, mas a gente pede a gentileza para as mulheres para poder falar um pouquinho. A gente tem um coletivo da Caixa, dos dirigentes sindicais, que é coordenado por mulher. A gente, nas nossas diretorias, a gente tem um percentual alto de mulheres, né? E na direção, na executiva do sindicato, por exemplo, é a maioria, né? Então, e quem está nos principais postos, né? Então, para a gente, esse debate é fundamental. O auxílio emergencial tem também esse caráter importante, que é a questão de manter as casas, né? Então, o financiamento imobiliário, por exemplo, a chave ir para a mulher, né? Isso é um aspecto fundamental, foi uma conquista grande e passa pela Caixa. Então, eu quero agradecer, dizer para vocês que realmente a gente tem outros debates para fazer. Infelizmente, agora é Covid, Covid, Covid. Vamos se defender. Fiquem em casa aí. Obrigadão. Léo? Bom, queria muito agradecer Raquel, Vera, Mauro pelo espaço. Assim, acho que é importante a gente fazer essas discussões a respeito do auxílio para mostrar para as pessoas um pouco do outro lado também, né? Um pouco das dificuldades dos empregados da Caixa, que estão ali na ponta, atuando no dia a dia, para dar conta, apesar de todas as dificuldades que encontram e que são colocadas no caminho, né? Para dar conta desse recurso chegar na mão da maior parte das pessoas possível, né? Tem o auxílio tem várias situações que a gente poderia discutir aqui, né? Acho que fica até a sugestão de, eventualmente, se ele for pautado novamente, o governo já anunciou que pretende que o valor seja de R$200, como foi originalmente, né? Vai ser mais uma... e vai colocar uma série de justificativas para tentar explicar que tem que ser esses 200, porque não dá para fazer mais, enfim. E aí acho que cabe, né, se possível, a gente fazer um novo debate a respeito da importância da manutenção desse auxílio, como o Dio colocou, como uma política permanente. Né? Mauro? Obrigado, gente. Rádio Madalena, gostaria de agradecer aos participantes desse programa. Acho que foi bastante esclarecedor desse tema.
Eu mesmo tinha algumas dúvidas e vocês, ao falarem, ficou bastante claro. E concordo muito aí com o Dionísio, eu acho que a gente tem que considerar a Caixa, o Banco do Brasil também, como patrimônios nacionais, assim como a Petrobras, né? Porque na mão dos neoliberais, os caras falam com uma facilidade de se desfazer disto, e parece que em nome de algo que está por trás sustentando isso tudo, né? Então, agradeço bastante a todos e eu acho que tem continuidade esse programa, porque ficou muita coisa no ar, né? Perfeito. Então, até a próxima, tá? Tchau. Até.